Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo Iraishi da Emba News e hoje nós vamos iniciar com muito bate-papo, muita informação, conhecimento ligado ao setor de embalagem. E nada melhor do que começar o programa hoje, né, com o Manuel Miller, consultor de marketing e inovação, especializado em embalagem, sócio-diretor da Miller Camacho Design e Comunicação. Para nós é um prazer, Manuel, conhecido mais aqui entre nós como Miller, para mim, né? É isso. Prazer poder estar aí recebendo você para o início desse programa que a gente já aguardava, né, há tanto tempo. E é bacana porque quantas coisas nós já fizemos juntos, é verdade, né? É verdade. Então, primeiro, Bom, muito obrigado aí pela... Eu que agradeço, Ricardo. Para mim é um prazer e é uma honra ser o primeiro, né, a participar, a abrir essa linha de programas aí, o Emba News. Acho que é importante, é um espaço que pode trazer muita informação e conhecimento aqui para o segmento de embalagem. E eu estou bastante honrado pelo convite. Enfim, é um prazer estar aqui, é um prazer conversar com você e com todos os amigos aqui do setor de embalagens. Eu acho que para o pessoal que não sabe, né, a história nossa, vamos dizer aqui da Emba News com a Miller Camacho já é uma história de longa data, né? De longa data. Eu acho que já tem, sei lá, uns 25, 30 anos ou mais, talvez, não sei, né? Faz tempo, né? Porque a Emba News, eu acho que é final da década de 80, mais ou menos do século passado, né? A gente começou em 1990, por isso você falou. A gente e a Miller Camacho é mais ou menos da mesma época, né? Então nós realmente fizemos uma trajetória conjunta aí, né? Com as duas atividades. E no meio disso foi muita coisa, né? O setor de embalagem cresceu, teve muita coisa que apareceu dentro do mercado. O que você, de repente, dentro da sua parte de expert na parte de embalagem, de consultoria, você acha que está hoje mais se sobressaindo nessa parte de embalagem, assim, de... Olha, Ricardo, Vamos ver alguns termos, né? Algumas coisas que realmente o que está mais sendo destaque dentro do setor, né? Na verdade, Ricardo, eu acho que o segmento de embalagem, a indústria de embalagem como um todo, ela vem sofrendo nos últimos 10 anos, como toda a economia brasileira vem sofrendo. Então existe um processo de desindustrialização, quer dizer, a participação da indústria no PIB, todo mundo sabe disso. Existe uma queda da renda do consumidor, que vem se acentuando, a nossa renda per capita vem caindo. Nos últimos 10 anos, a economia brasileira, em resumo, a economia brasileira sofreu demais. A queda da renda do consumidor impacta diretamente no consumo da embalagem, né? Não só no consumo, como também na qualidade da embalagem. Porque um consumidor sem renda, ou consumidor com pouca renda, pressionado pela inflação dos preços, pressionado por uma taxa de desemprego que só mais recentemente houve uma queda, mas que ao longo desses últimos 10 anos foi alta, né? Tudo isso somado, tá, faz com que o segmento de embalagem praticamente ficou parado. Então, quer dizer, os investimentos que foram feitos no setor foram investimentos pontuais. Foi um investimento para aumentar uma fábrica lá, ou alguém lá aumentou a sua capacidade produtiva, alguém fez aquilo, o outro fez aquilo outro, mas são pontuais. Os investimentos mesmo, assim, enquanto setor, buscando inovação, tecnologia, trazendo equipamentos modernos, não aconteceu. E não aconteceu porque o mercado não respondeu. E a renda, volto na questão da renda do consumidor, a renda do consumidor, quer dizer, a capacidade dele consumir é determinante para a qualidade do produto que vai estar lá na gôndola, do produto que vai estar na loja, do produto que vai estar na farmácia. Então, a qualidade do material, a conveniência do material, a reciclagem do material, quer dizer, tudo isso depende de ter um consumidor forte, né, e que compre, que pague por isso. E a nossa renda, enfim, como eu disse, vem caindo. O Brasil não atingiu um patamar de renda média, então a indústria
sofreu, vem sofrendo, e ela depende um pouco de um arranjo macroeconômico para poder melhorar os seus resultados a médio e longo prazo. Tá? Então, temos poucas coisas novas para contar. Né? Tem algumas oportunidades, mas as coisas estão difíceis. Mas isso daí, quando você diz assim, coisas novas nessa trajetória. Então vamos dizer, como se fosse uma trajetória aí dos últimos 30 anos. Por coincidência, estou falando mais ou menos a idade tanto da Miller Camacho como da Emba News. Sim. Como é que você vê aí nesses últimos 30 anos? Isso daí que você falou é relacionado mais ou menos nos últimos 30 anos mesmo? E em particular nos últimos 10 anos. Né? Então, eu diria que de 2013, 14, 15 para cá, tá? Eu costumo chamar que são os 7 anos de praga do Egito, né? As 7 pragas do Egito daqui para cá, né? Porque nós tivemos, além de uma forte queda no PIB nos anos de 2015 e 2016, foi a maior da história do Brasil. Quer dizer, 3,5% no ano e 3,5% replicou no outro ano. Quer dizer, é um desastre. É um desastre que coloca em risco as gerações mais novas que estão chegando aí para trabalhar, né? Para produzir. Né? Não tem emprego, subemprego. As dificuldades são muitas, as consequências são muitas. Né? E depois nós culminamos com a pandemia, né? Que gera mais um momento de baixo crescimento, de paralisação praticamente da economia. Quer dizer, então essas situações desembocam hoje num desafio muito grande, que é recuperar a indústria do Brasil, recuperar o poder de compra do consumidor e, consequentemente, recuperar o setor de embalagem. Quem hoje, da indústria de embalagem, tiver dificuldades de caixa, que tiver dificuldades que tenha muito financiamento, que tenha comprado algum equipamento, que tenha alguma dívida em dólar, coisas dessa natureza, que esteja numa relação, um equilíbrio difícil, né, da dívida, da sua dívida empresarial, né, vai ter muita dificuldade. Por isso que o sistema hoje, a indústria hoje, melhor dizendo, está se consolidando. Quem tem dinheiro compra o outro. Porque tende a se consolidar, a se formar grupos grandes para poder atender grandes marcas, grandes empresas, porque exige uma capacidade de investimento. Então, quem não tiver essa capacidade de investimento, quem tiver dívida ou quem tiver um caixa muito apertado, não tem como investir, porque o crédito também está caríssimo, esse vai ter dificuldade. Então, o setor de embalagem tende a uma consolidação. Por conta dessa circunstância que nós estamos vivendo aqui. Né? E, focado no público novo, no público consumidor, as pessoas mais novas. Está muito atrelado essa parte de sustentabilidade, a parte de propósito. Como é que você vê essa visão de mercado que as gerações mais novas, né, principalmente a geração Z, está nisso? E como é que a embalagem se encaixa nesse aspecto? Eu acho que é o seguinte, há alguns padrões de consumo que vêm se alterando porque é natural. É natural que se altere os padrões de consumo. Então, a embalagem surgiu lá atrás, a embalagem que nós conhecemos, né, no conceito de embalagem que nós temos, surgiu lá na década de 50, no pós-guerra e tudo mais, e ela foi marcada pela conveniência, pela alta conveniência. Né? Então, toda a criação, todo o desenvolvimento era buscar conveniência, praticidade de uso, descarte da embalagem. Agora, isso deu uma reviravolta. Não é isso que a sociedade busca. A sociedade vê o risco que existe para o meio ambiente, etc., questões ambientais, que ficaram em risco exatamente pela alta conveniência na embalagem. Todo mundo descarta muita embalagem, produz muita embalagem. Os produtos são sobre-embalados. Né? Tem embalagem demais. E consumidores mais atentos a essa questão ambiental reclamam, e com razão. Tem embalagem, tem produto que tem muita embalagem. Tem embalagem, tem cartucho, cartuchinho, tem plástico, tem filme, tem isso, tem aquilo. Quer dizer, esse excesso, essa sobre-embalagem que eu chamo, ela é uma coisa que tende a diminuir. Então, aonde der para tirar a embalagem, vamos tirar. Isso contribui numa série de aspectos.
atende a esses consumidores mais atentos ao meio ambiente, a questões ambientais, atende a própria questão ambiental porque diminui a quantidade de materiais, produz produtos ou traz produtos com menores custos, mesmo que os impactos não sejam significativos. Mas, enfim, então eu acho que é sobre a embalagem. Então, é um excesso de embalagem, tende a diminuir, ou melhor, a ser eliminado o excesso de embalagem. Né? Você está falando até desse excesso de embalagem, a gente vê com um efeito aí do aumento do e-commerce. Sim. Né? E quantos aí, às vezes, não recebem uma caixa, né? Uma caixa de papelão, e aí dentro você tem um produto, mas de repente ocupou 1/4 da embalagem, e isso não é exagero, eu mesmo recebi. Você pega 1/4 do volume dentro da caixa, está ocupado pelo produto mesmo, numa embalagem secundária que tá armazenando, e o restante é tudo vazio. Isso seria, por exemplo, um exemplo de desperdício até, de não fazer... De material, de espaço, né? Passa para o consumidor uma impressão de que ele está pagando caro. Né? E aí vem aquela história de, tá vendo? Esse produto está mais caro porque tem muita embalagem. É. Porque é fácil culpar a embalagem pelo custo do produto. Né? A embalagem é muito mais cara que o produto. Isso é uma voz corrente. Né? Toda hora você escuta alguém falar uma coisa... na fila do supermercado você vê isso direto. Né? Tá vendo? Aí, subiu, a embalagem é culpada. Então o desafio vai ser, ao mesmo tempo, diminuir essa sobre-embalagem, fazer embalagens, digamos, mais simples, mais coerentes com o próprio produto, embalagens que não gerem não gerem o desperdício e nem a percepção do desperdício. Né? Uhum. Quer dizer, não basta desperdiçar, tem que prometer que você não vai perceber que nós estamos desperdiçando. Quer dizer, então, aquele espaço vazio na caixa é uma percepção de desperdício. Né? É disso que nós estamos falando. Então, o desafio, eu acho que ele vai estar em você fazer uma embalagem muito simples. Uma embalagem simples no sentido... Simples não é fácil, né? Fazer uma embalagem simples, uma embalagem econômica, tá? Mas que não perca o seu encantamento. Porque, afinal de contas, consumir, continua sendo um ato emocional. Tá? Então, por mais pressão de preço que você tenha, pressão de renda que você tenha, quando você compra, o consumidor, compra um produto, de uma certa forma, ele satisfaz um desejo, ele satisfaz uma vontade, ele satisfaz um sonho, ele satisfaz um desejo de obter alguma coisa. E isso são questões emocionais, né, que estão envolvidas. Então a embalagem trabalha também com isso. Então, fazer uma embalagem simples, uma embalagem enxuta, né, uma embalagem compacta, pouco material, mas encantadora. Isso vale muito, que eu estou falando, para o e-commerce, que põe qualquer caixa, põe um saco plástico, carimba, enche de código de barra e manda para o cara lá, né? Ele talvez perca a oportunidade de colocar algum nível de encantamento nessa compra. É isso, né? Até que eu ia falar para você, né? Por exemplo, nessa parte do e-commerce, se tem um encantamento que normalmente é mais até no varejo físico, como é que você vai encantar um consumidor, muitas vezes, que está recebendo o produto? Ele está mais esperando o produto chegar, ele não está tão, de repente, vendo a embalagem. Depende, lógico. Né? Mas o encantamento, por exemplo, uma loja de perfume, você vai lá numa loja, aí você vê o produto, né? Aquele perfume, nossa, que embalagem bonita. Você pode ver isso pela internet, mas o encantamento não é igual, né? É a mesma... não é igual. Eu acho, Ricardo, que essa questão, falando especificamente do e-commerce, ela ainda não chegou no e-commerce. O e-commerce está preocupado em ter os produtos, embalar aqueles produtos da maneira mais rápida possível, mais eficiente possível, entregar ao menor custo possível. Tem a luta do frete. Quer dizer, nós estamos ainda na parte básica do funcionamento do e-commerce. Nós precisamos dar um pulo, dar um salto no e-commerce, para esse e-commerce, quando resolver, vamos dizer, essas questões de base, poder começar a se preocupar com isso. Por exemplo, esse tipo de produto nós vamos fazer esse tipo de embalagem. Aqui nós vamos melhorar um pouquinho. Em vez de ser pardo, nós vamos colocar branco. Quer dizer, desde coisinhas pontuais, né, mas visando daí ter uma graça para o consumidor, um encantamento a esse consumidor que comprou pela internet. Né? A gente começa a ver até um pouco, por exemplo, as próprias caixas, embalagens que já... tanto de pizza, de outros produtos, no caso, por exemplo, de food delivery, que tem essa parte de usar até como propaganda, né?
E aí eu pergunto para você que também é um grande conhecedor nesse aspecto de propaganda, como é que você vê esse aspecto na embalagem de e-commerce ou em outros tipos de embalagem, que eu não falei não propriamente, de qualquer coisa que você for entregar, né? Sim. É uma coisa que apareceu durante a pandemia, né? Até saquinho de padaria, aí algum comércio local vai lá e põe uma propaganda, alguma coisa. Você acha que isso foi mais uma coisa mais pontual? Eu acho que eu acho que é uma coisa mais pontual. Isso pode ser aproveitar uma determinado nicho de mercado, algum segmento ou alguma promoção conjunta de duas marcas. Hoje as collabs estão bem na moda, né? Exato. Muita empresa aí. Exato, fazendo marcas colaborativas, né? Então eu acho que aí compete e tal. Tem bastante, né? Coisas assim. E eu acho que também depende um pouco de como é que a marca se apresenta. Aí é uma questão de estratégia de branding, né? Na verdade. Que é outra coisa que eu falo. Que é outra questão, né? Paralela, vamos dizer, e conjunta ao mesmo tempo com a embalagem. Então, ver como é essa estratégia de branding, como é que essa marca se apresenta para aquele determinado público. Tem público que não quer embalagem alguma, né? Tem público que realmente está educado no sentido de levar sua sacola no supermercado, que está educado no sentido de levar seu saquinho plástico, até saco plástico, e já leva no supermercado, para não ter que pegar outro, né? Então, tem segmentos desse tipo, tem segmentos que são... nós tivemos um segmento de mercado que explodiu no Brasil nos últimos anos, que foi o vegetarianismo. Quer dizer, o mercado de vegetarianos. E esse mercado foi exatamente dessas gerações mais jovens que você citou. Que pegou saiu há 10 anos também nos veganos, né? Não, que pega uma coisa com a outra. A parte do veganismo é uma coisa, né? Está tudo dentro desse grupo. Dá no grupo. Esse grupo, eu diria para você, porque minha família é vegetariana, então eu acompanho isso. Então, um pouco mais de 10 anos, há 15 anos atrás, nem tanto assim, 10, 12 anos atrás, o vegetarianismo, incluindo os veganos, etc., ele não era 1%. Ele não era 1% da população. As gerações mais jovens, tá certo? As gerações mais jovens a buscar um novo tipo de comportamento, seja por questões ambientais, seja para poder sair do consumismo, né, que às vezes representa, começaram a buscar outras marcas com outros propósitos e descobrir o vegetarianismo. E hoje o Brasil tem 14% de vegetarianos no seu mercado de consumo. Salto. Não é, 14%, quer dizer, ele dobrou por ano, né? Quer dizer, sair de 1 para 14. E com tendência de continuar crescendo. O que fez com que as grandes marcas de alimentos, por exemplo, começassem a comprar as pequenas empresas. As empresas transadinhas, as empresas bacaninhas, que tinham produtos descolados, produtos vegetarianos, a empresa de suco, a empresa de granola, a empresa aquelas empresas, vamos dizer, alternativas, que passaram a ser de gosto desses consumidores, e as grandes marcas não podiam sair lá da sua posição, do seu branding, da sua estratégia. Então, qual que era o jeito? Era melhor fazer assim. Comprar aquele alternativo lá. Até porque já tem a expertise nisso, já sabe, já nasceu assim, né? Já tem a imagem de marca e tal. Porque o mercado estava mudando. O mercado está mudando e isso mudou, né? Esses dias eu vi um produto, aliás, depois eu até não encontrei mais esse produto, que foi um leite condensado vegano da Nestlé. Eu não sei se eles estavam fazendo um teste piloto, alguma coisa desse tipo, depois eu não encontrei mais esse produto. Mas eu fiquei, olha o sinal dos tempos. Olha o sinal dos tempos, né? Com o leite condensado vegano. Então, há uma mudança sim. Tá? Há uma mudança sim nas estratégias das marcas, no padrão de consumidor, mas ainda não se refletiu nos padrões de embalagem. Nossas embalagens ainda são mais ou menos, não, elas são as mesmas. As embalagens que estão no supermercado hoje são as mesmas embalagens que estavam há 10 anos atrás. Quer dizer, há muito pouca alteração. Há uma pressão no delivery, né, do food delivery, porque explodiu isso com a pandemia, etc., né, de entregar comida em casa, de você comprar pelo aplicativo e tal.
Há uma pressão de buscar embalagens não descartáveis, mas recicláveis, né? Ou ecologicamente corretas, tal, que é um grande desafio, né? De fato. Que muitas vezes também é um pouco questionável, né? A questão de ação, acho que de alguns segmentos, né? Às vezes até para não cometer o famoso greenwash, né? Porque às vezes é aquilo, fala de um material, fala do outro, e como é que você vê até inclusive essa parte? Porque isso acaba causando até uma desinformação, né? Porque muitas vezes algum produto chega, substitui todos os materiais de tal jeito, substitui tudo de um material de plástico, põe de papel, ou faz o inverso, mas porque o plástico ele é monocamado ou ele é biodegradável. Como é que você vê isso daí? E principalmente a percepção da geração mais nova, que poderia, muitas vezes eu falo, tá mais bem informada, na minha opinião, e de repente acaba caindo muito em narrativa. Eu acho que é o seguinte, a indústria de embalagem, ela tem pouca ou quase nenhuma capacidade de ação efetiva nisso daí. Ou seja, nisso que eu quero dizer, na questão da reciclagem, da logística reversa ou da informação para o consumidor. É muito difícil para essa indústria que é demanda derivada, que é uma economia que está lá atrás, na cadeia produtiva, ela é intermediária na cadeia produtiva, ela conseguir se comunicar lá com o consumidor usuário. É difícil para ela fazer isso. Poucas empresas fizeram isso. A Braskem fez um esforço brutal e faz um esforço considerável, né? com anúncio, com programas de conteúdo em horário nobre da televisão, né? Durante certos períodos, compra espaços importantes, publicitários em jornais, revistas, etc. Participa de festivais para tentar conscientizar. Para conseguir levar uma mensagem que, olha, o plástico não é tão ruim quanto parece, nós temos feito o possível aqui para melhorar, nós trouxemos isso, trouxemos aquilo, sustentável, joga o lixo no lixo. Quer dizer, uma empresa que é praticamente a única fornecedora, né? Que é a única fornecedora praticamente do mercado de plástico, não é pouca coisa, né? No Brasil, no tamanho que o Brasil no consumo que o Brasil tem, temos a Braskem que fornece, né? Quer dizer, tem a Dow, tem os importadores e tal, mas a Braskem é a empresa, tá certo? Que consolidada, né? Sim. Das petroquímicas consolidadas que virou a Braskem. Então é uma empresa poderosa, uma empresa que enfim, é uma estrela, né? É uma estrela da indústria brasileira, a Braskem. E a Braskem, então, sabe da pressão social e não investe um pouco, investe dentro da sua lógica empresarial para conseguir sensibilizar o consumidor. O quanto ela conseguiu sensibilizar? O quanto conseguiu fazer? É difícil responder essa pergunta, né? É difícil saber se realmente aquele consumidor médio brasileiro, se aquele que está sofrendo de renda, aquela família que sofre pressão do desemprego, aquela família que tem outras preocupações, tá certo? Que não tem nem saneamento básico, tá certo? O saneamento básico, que o lixo nem é tratado, né? Você vê, tem coleta, então, não tem coleta, o lixo está na rua, quer dizer, que nós temos problemas muito complexos para serem resolvidos, né? E alguém jogar a embalagem precisa resolver isso aí, né? Complicado, muito complicado. Então, eu acho que somente um cenário muito cooperativo, criar um ambiente de cooperação, assim, forte, politicamente bem orientado, protegido pelo poder público, com a participação do poder público, né? Então, entre o poder público, a indústria, a sociedade civil, quando eu digo associações de tudo que é tipo, tá? Para obter um engajamento do consumidor no sentido, olha, gente, vamos mais reciclar amplo, isso aqui, de uma coisa ampla, poderosa, né? Para conseguir mudar esses hábitos de consumo tão enraizados no descarte, né? Você anda na estrada, você ainda vê pessoas jogando garrafa de plástico na estrada, você ainda vê isso, coisa que é uma coisa antiga, mas que ainda continua existindo. Você vê desde alguém que está dentro de um baita carro até um ônibus jogando, né? Exatamente. Seja, isso mostra que o que te revolta às vezes é o baita carro. É o baita carro jogando a garrafinha na estrada, né? Então, é difícil. É difícil. Então, eu acredito, Ricardo, que essas coisas são importantes.
elas devem continuar, mas ela precisa de uma orquestração, tá certo? Para que a indústria de embalagem se engaje numa cadeia produtiva, com a participação do poder público, etc., como eu falei, para conseguir mexer de fato no hábito do consumidor brasileiro no tocante às embalagens, né? É um trabalho bem... Não é fácil, bem não. complexo. Muito difícil, mas desafiador. Acredito que nos últimos anos, né, isso tenha crescido. Dito alguns tipos de embalagem também que já fazem... começaram há muito tempo, né, a parte de coleta, né, de ter um trabalho. Sim. A gente sempre dá como exemplo o pessoal da área de lata de alumínio. Sim. Agora, se tivesse... eu sempre fico me perguntando, né, se alguns outros setores tivessem sido um pouquinho mais engajados, acho que poderia estar com números melhores, né? Não, talvez você vê, por exemplo, é o achismo um pouco, né? Você vê que nós há iniciativas interessantes. O vidro teve uma iniciativa que durou muitos anos. Confesso que eu tenho pouca informação atual daquele programa de reciclagem da embalagem de vidro. Os outros materiais, como o aço, também teve programa, ou tem programas de reciclagem, que são, eu digo assim, que vai no limite do que a indústria consegue fazer, limite dela, entendeu? E ela é só ela, na verdade, como dizia um técnico lá do CETEA, falou assim, o problema da embalagem é que ela flutua no Rio Pinheiros, entendeu? O futuro do Rio Pinheiros. Então todo mundo é aquilo que ele vê. Mas o que atrás daquela garrafa flutuando é uma complexidade, todo o sistema industrial está ali atrás, né? Então a embalagem é visada nesse sentido. E a indústria da embalagem não tem toda a estrutura, o ferramental para conseguir mexer nisso. Mas as atividades... Mas está na pauta, isso que é importante, está na pauta, ela conversa sobre isso. Então, você teve, por exemplo, você citou o alumínio, eu citei o vidro, citei o próprio aço, citei o papel cartão, tá certo? Que é fonte renovável, etc. E as empresas de papel cartão são empresas seríssimas, que procuram, então, fazer um trabalho no sentido de conscientizar o descarte, o uso de uma matéria-prima a respeito de fonte renovável, sustentável e tal. Então, o grande desafio, eu acho que continua sendo a indústria do plástico. Né? As alternativas que surgiram de biodegradação e coisas desse tipo ainda não são convincentes tecnicamente. Né? Não tem aquela prova cabal de que realmente aquele plástico foi biodegradado, ainda não viu isso acontecer, de verdade. Eu trabalhei com projetos nessa área e enfrentei esse tipo de situação, ou seja, a gente não tem efetivamente o produto, ou não temos um plástico realmente biodegradável, salvo os bioplásticos, que não tem produção, não tem volume. Eu estou falando do grande mercado, e não do mercado de nicho, mas falando do grande volume. Enfim, e o plástico tem uma taxa de reciclagem muito baixa, e quando chega nos flexíveis, então, aí a coisa fica mais difícil. Né? Eu acho que é notável a experiência do INPEV na reciclagem das embalagens agro, que também tem índices bastante recordes mundiais, né, de reciclagem. Então, esse caso que você falou até de embalagens agro é interessante, porque, na verdade, se eu não me engano, a parte de logística reversa, esse termo até logística reversa dentro desse mercado, né, na parte do INPEV, já é uma coisa de muito tempo. Né? Até porque tem que ter responsabilidade sobre o tipo do material, mas já existe há muito tempo. Né? Sim. E as outras, é lógico, é diferencial. E você estava me falando, por exemplo, aí no caso da embalagem flexível, que é difícil muitas vezes ter, né, essa questão da reciclagem. Acho que hoje o pessoal vai muito atrás também da questão, né, de procurar uma monocamada, né, que pode satisfazer. Mas essa monocamada, eu não sei, de novo, não sei, ela pode talvez impactar em algum momento um shelf life, né? Sim, porque ninguém coloca várias barreiras numa embalagem porque quer. Olha, vou gastar mais filme, tá? Vou pôr uma barreira de polietileno de baixa densidade ou uma outra, você não coloca à toa. Sim. Você coloca porque ela tem uma função.
Sim. Então é óbvio que provavelmente eu acredito que acontecer em algumas situações, se você tira, isso possa impactar, né? Sim. E se você impacta nisso, você está sendo sustentável de um lado, de ter uma questão de uma monocamada. Só que na questão de você, de repente, diminuir 2 vezes ou 3 vezes um shelf life, aí você impacta também na sustentabilidade, né? Tem esse outro lado, né? Nós temos, mas há no mercado algumas iniciativas e inovações no sentido de, por exemplo, de levar as embalagens flexíveis para o chamado papel flexível, né? As pessoas não chamam de papel flexível. Então, esse papel flexível, que seria um substituto ao plástico flexível, né? Flexível no conceito de embalagem, né? Então, esse papel flexível, além de ele ir para uma matéria-prima celulósica, ele também tem barreiras orgânicas, barreiras vegetais, enfim. Mas é um mundo, né, que tem que ser desenvolvido, que ainda está em desenvolvimento. A gente sabe que na Europa já tem produções comerciais, né, sendo colocadas no mercado. A gente sabe que algumas marcas já estão fazendo experimentos, testes de larga escala. O mais notório, talvez, salvo uma falta de informação minha, mas o mais notório é o Kit Kat japonês, né? O Kit Kat, o chocolatinho lá da Nestlé, no Japão, que foi para o papel, estão experimentando, ver a reação do consumidor, ver como é que vai ser. Quer dizer, não é uma coisa que você chega lá, troca e tudo de bom, né? Sempre é uma coisa complexa, tem que avaliar cuidadosamente para saber os impactos que essas alterações podem ter no produto e na marca. Porque você sabe, Ricardo, às vezes você faz uma mudançazinha desse tamanhinho na embalagem e gera uma puta de uma encrenca lá no consumidor. É bem isso, Então você tem que tomar cuidado. Se trocar a embalagem A para a embalagem B, não é tão simples quanto assim, parece. Entendeu? Então, eu sei que retomando, o papel flexível está avançando, digamos, ganhando escala. Mas eu não saberia, não tenho informação exata em que estágio exatamente ele está, mas sei que ele está avançando. Eu vi até casos, assim, se não me engano, a Klabin chegou a fazer também um teste assim, bem interessante nesse modelo. E eles vão, muitas vezes, até ligado a alguns tipos de alimentos até mais saudáveis, porque tem essa ligação, né? Sim. Alimento saudável, a embalagem ela precisa ser mais, vamos dizer, politicamente correta, né? Mais sustentável, enfim. E nesse aspecto que você vê aí, você estava me falando também de embalagem, assim, vamos supor, no caso se a embalagem, ela não... Ela, de repente, vamos trabalhar com PCR. Você vê, agora numa grande escala, você pega aí muitas garrafas PET já utilizando muito PCR, né? Para quem não sabe, né, a parte, estou falando de plástico que é reciclado pós-consumo. Isso, né? Pós-consumo. Tem que ter a questão do grau alimentício, óbvio, que daí passa pelo crivo da Anvisa, tudo mais, se não me engano. E isso é interessante. Por que eu estou falando isso aí? Porque me lembra até, coisas até que a gente viu no passado, que o material reciclado acaba ficando mais caro, né? Sim. Então você pega que nem no cartão, lembra das primeiras vezes, até quando tinha cartão, até bem interessante, que é da Suzano, reciclado, as primeiras vezes falou, o cartão reciclado está mais caro. Sim. Agora, lógico, já deve ter mudado, as coisas mudaram, mas no caso do plástico, a gente está vendo muito isso, né? O PCR, por exemplo, se PET, você vai ver a matéria-prima, muitas vezes fala, o preço está mais alto. Não sei agora nesse exato momento, mas alguns meses atrás isso estava acontecendo. É interessante isso, né? Ou seja, você quer atender, você quer ser mais sustentável, você paga. E aí eu pergunto, você acha que o consumidor consegue enxergar isso? Porque muitas vezes eu vejo algumas pesquisas que eu fico olhando, falo assim, sei lá, 70%, 80% dos consumidores, por exemplo, estou falando num chute, no Brasil, dizem que olham para ver se a embalagem é sustentável ou não. Pergunta, qual é a classe social? Onde é que eles fizeram essa pesquisa para dizer que é isso daí? Porque eu acho que isso daí é um número que está mais ligado a uma classe A, B, C. Não sei se as outras, de repente, não que ele não tenha preocupação, eles têm. Só que a sustentabilidade para eles tem que compensar no aspecto financeiro, né? Olha, Ricardo, pesquisa com embalagem é uma coisa que engana muito a gente. Quando você faz pesquisa de embalagem com o consumidor,
engana muitíssimo, muitíssimo. Eu não sei, talvez tivéssemos que alongar bastante a conversa para saber por que razão isso acontece. Mas, quando você pergunta para um consumidor a respeito da embalagem, ele sempre responde o mundo ideal. Ele responde aquilo que ele acha que vai ser bacana responder. Uhum. Né? Mas, às vezes, não é necessariamente o comportamento efetivo que ele tem. Uhum. É só o famoso da boca para fora. Quer dizer, ele responde uma coisa e faz outra. Ele quer ser o politicamente correto. O politicamente correto, fundo... não quero fazer feio, o cara está me perguntando, então deixa eu responder bacana aqui. Eu lembro de uma historinha interessante, que nós estávamos desenhando um rótulo para uma marca muito conhecida, de grande abrangência, e nós tínhamos que e desenhamos alguns caminhos, né? Vamos fazer uma mudança 1, mudança 2, mudança 3, o cliente, a marca preocupada para saber como é que ia ser a reação do consumidor, principalmente porque na embalagem antiga, na embalagem existente à época, havia o desenho de uma árvore, havia uma paisagem desenhada naquela embalagem, entendeu? Uma embalagem bucólica e tal. E todo mundo dentro da empresa, e não era uma empresa bobinha, era uma empresa que tinha experiência em marketing, muita experiência em marketing, achava que o consumidor, que não podia tirar aquela ilustração de lá, porque o consumidor não ia reconhecer o produto, o que é um temor bastante sério, né? Bastante importante. Ele tem razão de ter esse medo. Então, como é que a gente faz com essa ilustração? A gente mantém, não mantém? Vamos fazer pesquisa. E eu lembro que aí pesquisamos a embalagem, e entre as várias perguntas que tinham que ser feitas ao consumidor, o coordenador lá do grupo, nos vários grupos que foram feitos, tinha um determinado momento que falou assim: e vocês, o que vocês acham dessa ilustração que está aqui na embalagem? E o consumidor: que ilustração? Nunca tinha o prazer de que ilustração? Tem uma ilustração aí? Tem uma árvore, um riozinho. Árvore, riozinho. Nunca tinham visto aquilo. Quer dizer, uma coisa louca. Né? Quer dizer, e todo mundo super preocupado de tirar aquilo que, do sei lá quantos grupos foram feitos, a grande maioria do grupo, de todos os grupos, ninguém sequer tinha prestado atenção. Que tinha uma ilustração ali que todo mundo achava aquilo muitíssimo importante. Então você vê, o que o consumidor vê, o que ele fala, não é necessariamente a mesma coisa. E quando se trata de embalagem, isso é mais evidente. Tem uma outra história, aproveitando o gancho. Não, que eu acho muito legal é isso. Porque que é a história a famosa história do sonho de valsa, que é um produto tradicionalíssimo, acho que é um dos mais tradicionais do Brasil, né? Sei lá, remonta lá à década de 40 do século passado, que tem uma partitura. Ou na antiga embalagem havia uma partitura. É verdade, verdade. Tem uma partitura na antiga embalagem. Eu não sei porque hoje eu não consumo sonho de valsa, então não sei se hoje está lá essa partitura. Mas estava essa partitura e ficou durante muitos anos essa partitura lá, né? E um dia, na hora de imprimir, histórias que remontam lá, Dixie Toga, a toga, antiga toga. Um dia de imprimir, né, alguém teve um problema na arte, que é uma coisa comum, que tem que mudar a arte, tem que mudar o endereço, tem que mudar não sei o que, na hora de fazer a arte, uma pressão muito grande ali para poder entregar. Então, na hora de imprimir, o diretor de arte, o produtor gráfico ali da empresa, falou assim: porra, eu não tenho a arte original aqui dessa partitura, vamos botar outra. Porque quem é que vai ver isso aí? Quem é que vai olhar se o sonho de valsa está com a partitura 1, partitura 2, ninguém sabe ler música, né? E trocaram a partitura. Trocaram. Lá no calor da madrugada, puseram uma outra partitura, põe outra música. Ela tinha antes tocava sonho de valsa, que era a partitura, eram 2 ou 3 compassos do sonho de valsa. E botaram lá a marchinha do Zequete, eu sei lá, entendeu? Botaram lá o Máscara Negra, não sei o quê. Bom, saiu aquele lote de milhões de sonhos de valsa, né? E o consumidor entendeu e descobriu que tinha trocado aquela partitura
porque apareceu uma veinha de Taubaté, apareceu uma veinha de Catanduva, outra... Pô, trocaram, mexeram na partitura disso aqui, porque elas compravam o sonho de valsa, comiam o sonho de valsa e colocavam no piano e tocavam a música. E aí colocaram, pô, não é a mesma música, é falso. Tá entendendo? É sonho de valsa, é falso, é paraguaio esse sonho de valsa. Então, já tinha fake. Já tinha fake news nessa época, né? E olha como é que é duro, né? Paraguaio, coisa de falsa, né? Mas é a percepção, né? Mas, enfim, o branding paraguaio. Mas aí, o que eu quero dizer, em resumo, o consumidor tem uma relação maluca, uma relação meio, desculpa a palavra, dicotômica, contraditória, controversa em relação à embalagem, entendeu? Então, ele fala uma coisa, faz outra, e as percepções dele surpreendem a gente. Muitas vezes ele se auto-engana mesmo. Ele se auto-engana e ele engana o marketing com isso, né? Por difícil, exemplo, né? Porque na hora de você fazer uma pesquisa é complicado. Exato. Você não tem aquela resposta, eu digo, não só espontânea, como a resposta verdadeira, né? Sim. O teu filtro, né? Na hora de filtrar a resposta tem que ser muito bom. Então, quando você fala assim, ele gosta de reciclar, não sei. Essa questão, por exemplo, de ler as informações nutricionais do produto é um inferno. E melhorou muito. E é uma preocupação de anos, desde o Código de Direito do Consumidor, lei lá de 92. Lá atrás, Código de Direito do Consumidor, tem que ter informação nutricional, definir o tamanho das letras, papapá. E aí o consumidor começou lentamente a aprender a ler o rótulo. E hoje, efetivamente, quantas pessoas leem o rótulo, no sentido de saber o que tem ali dentro? Né? Naquela parte de tabela nutricional, inclusive, acho que melhorou, né? Ficou bem melhor. Melhorou, não. Inclusive, agora essa última alteração na legislação, que eu praticamente vira um... Mas ficou parecido com algumas embalagens de fora que eu já vi. Tanto embalagem nos Estados Unidos, acho que embalagem no Japão, que eu cheguei a ver assim também, em alguns lugares da Europa, que você tem aquela tabela muito clara. Grande, né? E isso sumia antes. Você tinha que pegar uma lupa. Uma lupa para enxergar. Você não via nada. Na verdade, você vê que o problema não é só brasileiro. Né? Que essa questão é da sociedade de consumo. Né? E mesmo nos países desenvolvidos, mais educados, o problema existe de alguma maneira. Né? Então, não é privilégio do Brasil, daqui. Não é coisa daqui. Mas a gente tem que olhar, né, para o mercado aqui, é lógico. Eu costumo dizer que antes da gente fazer alguma crítica construtiva, que seja, eu digo, de algum outro lugar, a gente tem que fazer a nossa lição de casa. Né? E o Brasil, por ser um país tão com dimensões continentais, né, é bem... complexo, né? Você igualar, porque você pega do extremo, você pega de um sul para o norte, nossa, muda muito. Muda, né? Nós somos com todas um país questões, né? Nós somos um país mestiço, né? Temos várias e o clima, então? Tem culturas, tem lugar, né? Que o clima o ano inteiro é calor. Então, imagino que o desafio para uma empresa que tem um produto, puxa, tem que pensar na embalagem, como é que eu vou fazer para aquele lugar, tudo. E ainda o desafio de infraestrutura, né? Logística para você fazer chegar. Nos mais de, 300 projetos que eu já fiz na vida aí de desenhar embalagem para consumo, né? Eu diria que a gente busca um campeão de vendas. Na hora que a gente está ali desenhando, fala, pô, nós temos que achar o campeão de vendas. Então, eu já peguei muita pequena ou média empresa, principalmente, que ficava procurando o seu campeão. Quer dizer, acerta a marca, ajusta a embalagem, faz de um jeito, põe lá para vender, pô, mais ou menos, refina, põe outra, até a hora que você consegue pegar aquele campeão de vendas, entendeu? E às vezes a pesquisa não resolve, às vezes é uma coisa intuitiva, às vezes vem uma informação do mercado que te ajuda a achar o caminho. Eu lembro particularmente estou lembrando particularmente de um caso. Eu ia falar isso, você deve ter uma porrada de case. Nós fizemos um caso que é uma marca que vende muito no Nordeste, uma marca nordestina, que a gente não acertava, e um dia fizemos um desenho simplório, eu diria,
e aquilo explodiu, foi um sucesso de vendas, né? Sabe, então... Ou seja, você foi naquela parte do simples. Não, aí seria pior que simples, ele era simplório, era simplório, era uma coisa singela, né? Fizemos ali aquele desenho e pá, funcionou. Então, tem um pouco de magia, que tem um pouco de magia no sentido de ter algumas informações que você não consegue racionalizar, né? Que você não consegue explicar. Tem certas coisas, certos fenômenos. O marketing tem fenômenos que acontecem que você não consegue explicar. Por que aconteceu isso? Não sei. Tem hora que você não sabe. Você segue pesquisa, segue informação, você faz uma análise criteriosa, você procura estudar concorrência, um monte de coisa. Mas existe um espaço que acontecem coisas que você necessariamente não controla, não sabe por que acontece daquele jeito. Mas acontece. É isso aí. Embalagem tem muito disso. Embalagem tem muito, né? Disso. Porque a embalagem é a cara do produto e tal. Então, tem muito disso. A história da velhinha que lia a partitura do Sonho de Valsa. Ou a história da ilustração que ninguém nunca viu e todo mundo achava que tinha visto. Então, acontece essas aparentes idiosincrasias, né? Essas coisas meio intuitivas do mercado. Mas, no geral, remetendo lá, o grande mestre Lincoln Seragini, é a criatividade com estratégia que vai trazer aí a resposta que a gente precisa para criar uma embalagem bem bacana, né? E me diz uma coisa, Miller, como é que a embalagem entrou na tua vida? Eu saí da escola, eu sou administrador, né, formado, né? Saí da GV, era jovem ainda, e alguém me indicou para trabalhar, eu tinha recém-formado, alguém me indicou para trabalhar com o departamento de vendas de uma empresa de embalagem, que era a antiga RIM Metalúrgica, que fazia latas. E aí eu fui contratado como vendedor júnior. Você sabe que eu tenho um amigo até hoje que trabalhou muito tempo na RIM. Ah, é? Tem contato com ele até hoje. Parceiro nosso. Que legal. Luiz Barbosa. Ah, sim, eu conheço. E hoje ele até tem um evento parceirão nosso, chama Latanquem, né? Que faz essa parte de latas. Sim. Muito legal aí. Mas, pô, você me falou da RIM ali, que ficava inclusive ali no Morumbi, né? Isso, aqui em São Paulo, para quem conhece. Isso. E aí eu comecei trabalhando lá como vendedor júnior. E eu era o galinho novo no meio das feras, dos galos velhos lá do departamento de vendas. Mas assim, os caras tinham o dobro da minha idade, ou mais, né? Eu tinha 20 anos de idade, sei lá, 21. Mas eu tive muito sucesso, inesperado. Eu também nunca me imaginei ser vendedor de embalagem, entendeu? Eu precisava de um emprego, só isso. E aí apareceu esse emprego e eu tive muito sucesso. E o que me fez perceber o sucesso na atividade comercial ali foi que foi o que me encantou na embalagem, foi que a embalagem era um tipo de produto que mexia em várias pontas. Então, no caso, eram alimentos, né? Vendia embalagem para alimentos. Uhum. Então, eu tinha que mexer com a tecnologia de alimentos, com a engenharia de alimentos, né? Então, foi onde eu conheci o CETEI, o Itaú, etc. Então, eu descobri que o domínio daquela tecnologia é essencial para aquele produto ter sucesso, para aquela embalagem ser uma embalagem vencedora. E aí descobri também que a comunicação da embalagem, a questão gráfica dela, e aí praticamente a criatividade, o design, que ia na impressão daquilo, era também vital para o sucesso. Ou seja, embalagem é uma atividade que mexe de um lado com a tecnologia e de outro lado com o marketing. E foi isso que me chamou a atenção, né? Que eu achei isso interessante, porque eu, como administrador, podia trabalhar com essas duas coisas, tanto com a produção, né, com a tecnologia, como também com o marketing, com a comunicação. Então, foi essa combinação que me chamou a atenção e eu resolvi apostar. Depois disso, eu tive um infortúnio pessoal, que saí da RIM, né, e fiquei vagando aí, tentando me localizar. Uhum. E quem me localizou foi o Lincoln Seragini. Daí eu falei assim, pô, foi ele que me achou. Ele falou, vim aqui trabalhar na agência. E aí eu comecei a trabalhar na agência de design e cuidava praticamente ali da área de engenharia, de embalagem.
Virei depois diretor executivo muito rapidamente, foi uma carreira muito rápida. Mas dava com todo o gás na época, né? Com todo o gás, era jovem, mandava bala, né? Mas aí chegou num determinado momento, com fusões, compras, a Seragine foi comprada, tinha etc. Os espaços ficaram difíceis e aí eu resolvi montar a minha própria empresa, chamava Miller Associados, depois Miller Camacho. E aí... Só explica um pouquinho porque é o Miller Camacho, né? Não, porque... Na Seragine eu conheci a Doris, que trabalhava na área de inovação de produto. E depois começamos a trabalhar juntos. Montei a empresa, depois ela foi trabalhar lá comigo. Nós somos parceiros até hoje. Aí, parceiros e cônjuges, né? Até hoje. Casados literalmente. Casados. E aí nós montamos a Miller Associados, depois Miller Camacho. E tocamos juntos essa empresa até recentemente. Até um pouco antes da pandemia. E eu acho que fomos exitosos, nós fizemos muitos trabalhos, fomos muito premiados, vários prêmios em News, ganhamos prêmios internacionais, enfim, fomos bastante exitosos. Eu acho que eu sou feliz com o resultado da Miller Camacho. Tem muito orgulho, né? Todo o trabalho, exatamente. Toda a trajetória. A trajetória e tal. Mas quando chegou nesse período de 2016, 2017, a gente sentia que precisava dar uma remodelada. Não era só uma questão de mercado, mas era uma questão existencial. Da nossa existência, das nossas vidas pessoais. Então, a Miller Camacho ainda existe, toca, e a Doris lidera a Miller Camacho na área de marketing de conteúdo, identidade corporativa, identidade visual. Tem alguns clientes bastante fiéis e desenvolve projetos nessa área de conteúdo e identidade visual, né? O brand content, que chama, né? Quero evitar, às vezes, o inglês, mas é o brand content, mas né? Para o pessoal conteúdo, é bom porque... E eu me aventurei numa carreira como consultor. Eu acho que estou indo relativamente bem, e eu tenho alguns clientes onde eu participo, inclusive, como cotista, né, dos negócios, e presto serviço para algumas empresas, notadamente indústrias de embalagem, né? E hoje eu tenho algum interesse, e hoje meu foco de inovação é na chamada Smart Packaging, na chamada embalagens inteligentes. Estou investindo bastante nisso, estou trabalhando nisso, onde eu quero fazer com esse negócio de inteligência artificial, com essas questões dessa necessidade de rastreabilidade, monitoramento, enfim, existem algumas fronteiras aí que eu acho que a embalagem vai chegar lá, e nós estamos aqui nesse desenvolvimento, trazendo sistemas de embalagem inteligente, inicialmente para ajudar a indústria, mas também para ajudar o consumidor, levar mais informação para o consumidor, levar mecanismos de comunicação one-to-one, da marca com o consumidor, entendeu? Para a marca poder estabelecer outros canais de comunicação que não só a televisão ou a mídia tradicional, ou mesmo a mídia digital. Uma comunicação mais pessoal, vamos chamar assim. Então, que inclusive a embalagem é um maravilhoso veículo para isso, e potencializar isso com a embalagem, com o chamado Smart Packaging. E as empresas, as grandes companhias de marca estão estudando o assunto, fazendo teste. Então, vamos experimentar isso, vamos experimentar aquilo, né? Sinto que nós estamos num momento de muito teste, muita POC, você está entendendo? Então é isso que está acontecendo. Então, mas eu estou bastante interessado nessa fronteira e estou avançando bastante com isso aí. Está bem legal. Ô Miller, só para, talvez eu não digo nem questão só de finalizar, mas quando fala em embalagem, o que vem na tua cabeça? O produto. O produto. A embalagem é o produto. O produto é a embalagem. Né? Quer dizer, o produto como o capitalismo concebe, o produto como a sociedade capitalista de consumo concebe. Né? O que é produto na sociedade de consumo? O produto na sociedade de consumo é aquele conjunto, embalagem e conteúdo. Né? Então, quando você fala embalagem, na minha cabeça vem o produto. Então, embalagem e produto são sinônimos, na verdade. Né?
E é ali que se realiza, assim, o cerne, a essência da sociedade de consumo capitalista, ela se realiza exatamente nessa hora, né? Nessa simbiose embalagem e produto. Por isso que você fala, o que é embalagem? Embalagem é o produto. É isso aí. Muito bom. Ô Miller, eu acho que uma hora você vai voltar aqui de novo, porque é tanta história. Essa do sonho de valsa, eu tô brincando, mas fora isso, depois eu vou querer que você fale alguns cases também, coisas assim. Mas fora isso, eu ia falar assim, de todos os cases que vocês fizeram, tem um que é muito emblemático assim para você, que realmente você fala, nossa, esse foi um Olha, campeão, foi uma coisa muito... nós tivemos alguns cases muito bons, né? Um foi a linha de garrafas da Água Cristal, né? Algumas ainda continuam no mercado, outras já saíram, as estratégias de marketing se alterou, mas... outro dia mesmo eu tomei uma, eu vejo que normalmente ele tem um posicionamento, né? Sim. Em hotéis, em alguns Exatamente, restaurantes. Exato, ela foi feita para isso, né? Foi feita para esse mercado chamado institucional, né? Então a linha de embalagem que nós fizemos para Cristal, composta de 4, 5 embalagens diferentes, garrafas diferentes, foi um grande momento, foi um grande projeto. Um outro projeto também que marcou demais a nossa trajetória foi os projetos que nós fizemos para Votorantim celulose e papel. Nós trabalhamos muitos anos para Votorantim e nós fizemos muitos projetos e teve a marca Copimax, que ainda existe, está no portfólio da Suzano hoje, né? Essa marca, nós relançamos essa marca com um novo design, um design internacional, e esse design acabou sendo premiado. Foi quando a gente ganhou o London Design Awards. Então foi um projeto marcante na nossa trajetória e foi assim, realmente foi um divisor de águas. Um outro projeto muito bom, também marcante na nossa vida, foi o Café Pelé. Tá certo? O Café Pelé, nós também fizemos muita coisa para o Café Pelé. Tem histórias engraçadíssimas do Pelé. Tem história. Tem agora história. O saudoso Pelé. O saudoso Pelé. E lá tinha história. E, enfim, nós avançamos muito com aquela embalagem. A embalagem era voltada para o mercado internacional também, onde nós aprendemos muito a fazer embalagem para exportação. Sabe, para exportar produto brasileiro. Isso foi um desafio, isso. Bom, você sempre teve uma pegada nisso também, né? Eu gostava disso, gosto disso. Então nós fizemos o Café Pelé em 58 línguas diferentes. Né? Então é bastante coisa, até dialeto checheno a gente fez, entendeu? Então, e o Café Pelé deu histórias bastante saborosas, tal, né? Eu lembro que uma época o Café Pelé... entre tantas coisas, o Café Pelé, a Companhia Cacique, detentora da marca, falou assim, pô, a gente só vende porcaria lá na Argentina. Vai para a Argentina e pega lá o Manuel Miller, manda ele para a Argentina, fui eu e a Doris, para pesquisar o mercado argentino. Então, fomos conversar com marcas de café, fomos conversar com agências de propaganda, com o varejo argentino e tal, mas era batata. Era todo lugar que a gente chegava, olha, a gente queria saber sua opinião sobre o Café Pelé. A gente falava o Café Pelé, o argentino, Maradona. Era imbatível. Ele falava Pelé, ele respondia Maradona. Não tem jeito, né? Então foi sempre assim. Né? E aí, tanto é que nós não fomos. Olha, recomendação, não vá para a Argentina, vá para qualquer lugar menos para a Argentina. E aí nós fizemos uma marca, fizemos uma outra marca para atender lá na Argentina. Não fizeram o Café Maradona. Não fizemos. E aí, enfim, o Café Pelé rendeu boas histórias. Então foi esses grandes projetos. Trabalhamos com a marca Blindex, também foi uma marca bacana que a gente trabalhou, fizemos grandes projetos e tal. E mais recentemente, a Miller Camacho, liderado pela Doris, lançou uma nova marca da Ibratec. Saiu a Ibratec, a indústria gráfica, né, de embalagens de papel cartão. Um trabalho exaustivo que ela fez, estratégico, bastante complexo. E para poder suportar a assinatura Packaging Company, porque isso, agora ela se posiciona como uma Packaging Company. Então, esse trabalho de branding e identidade visual, liderado pela Doris, fez também o projeto da Morada da Floresta, que é uma empresa da área de sustentabilidade e tal, já que falamos muito de sustentabilidade. Enfim, alguns projetos bastante interessantes.
E do meu lado de consultoria, eu estou cercado de NDAs, eu não posso falar absolutamente nada, porque tenho NDA para tudo que é lado, eu assino um NDA por dia, então o que me deixa às vezes meio nervoso, né? Então não, meio tenso, né? Então eu não posso, está tudo travado, mas são projetos interessantes, principalmente nessa área que eu falei do Smart Packaging, que está evoluindo e uma hora dessa isso aí vai rolar forte. Que bacana. É isso aí. Muito bom, Miller. Obrigado aí por ter participado, que eu não falei. Tem tanta história que a gente pode continuar. Com certeza nós vamos conversar de novo aí para você contar de alguns outros cases aí. Essa do Pelé foi boa, viu? Quer outra, a última? Fala aí. Última não. Pode falar, mas fala aí. A última do Pelé era que o Pelé era muito... o produto, né? O café Pelé, ele sofria muita falsificação. Muita falsificação. E a falsificação era grosseira, a falsificação. Toda hora aparecia um café Pelé no supermercado que não era o café Pelé. No mercado da Ásia. Né? No mercado da Ásia. O maior mercado consumidor do café Pelé era a Rússia. Né? Era o grande comprador. Né? Exportava-se muito para a Rússia. Não saberia dizer os números, mas era de grande volume. E o café Pelé chegou a ser top 5 na Rússia, né? Brigava com Nestlé, os cafés, as marcas alemãs. Com as grandes marcas. Com as grandes marcas. E então ele era muito imitado, muito falsificado. Ainda bem que só dava para imitar o café mesmo, né? Assim, modo de dizer, porque eles imitavam a embalagem. Nós nos procurávamos cercar de várias coisas, estratégias, como ter uma cor bem difícil de ser reproduzida, ter um tipo de relevo, tipo de estampe difícil de ser reproduzido, tentava treinar o varejo e tal, mas era difícil, né? Era limitado, digamos, né? Os nossos recursos. E vez ou outra aparecia um café imitando o Pelé. E sempre vinham umas coisas muito engraçadas, porque como o russo o alfabeto dele é cirílico, e a marca ia Café Pelé, como no nosso alfabeto, no I em cirílico e em Café Pelé, essa é a marca, né? Então, os falsificadores imitavam Café Pelé e eles não entendiam direito, eles não sabiam exatamente o que estava escrito ali. Eles sabiam mais ou menos quem é o Pelé, mas que o Café Pelé, ele não sabia mais ou menos, ele sabia exatamente o que estava ali. Então, aparecia falsificações do tipo Café Pelo. Né? Então a embalagem era igualzinha, em vez de escrever Café Pelé, até Café Pelo. Né? Ou um outro que era muito engraçado também, que era o Café Pelelé. Então, ele imitava a embalagem igualzinha, só que ele escrevia Café Pelelé. Né? Então era uma maneira também de não, isso aqui não é o Café Pelé, isso aqui é o Café Pelo, Café Pelelé. Então eram falsificações dessa natureza que acontecia com muita frequência nessa marca aí, talvez por ser conhecida demais, né? Só faltava o Pelé gravar em russo. Esse é o autêntico, né? Nós gravamos. É mesmo? Nós gravamos comercial com o Pelé, e fizemos comerciais aqui. Na verdade, foi a agência, foi contratada uma agência de propaganda na Rússia, uma Young Rubicon de Moscou, né? Veio para cá para fazer os filmes. E eu não sei se você já teve oportunidade, Ricardo, de entrar em contato com a propaganda russa. Não sei, mas os russos são muito esquisitos. Eles têm uma pegada meio estranha, eles são passionais, tá entendendo? As propagandas deles parecem novelinhas, sabe? Contam histórias, sabe? Umas histórias curtas, de muito envolvimento emocional. Não é essa coisa brasileira de mostrar a praia, tal, todo mundo feliz, contente, isso aqui é o produto. Não, ele tem uma pegada assim meio trágica, conta uma história, sempre tem uma meio coisa, sofrido. É uma coisa meio sombria, sabe? Atrás daquela propaganda. Afinal de contas, aquilo foi um país comunista, tá certo? Então, e só recentemente que não, ou que parece, pelo menos, né? Então, na hora de fazer o comercial, né, que vieram esses russos para cá, para a gente conseguir se entender com eles foi uma loucura, porque a gente literalmente não falava a mesma língua, né? Literalmente não conseguia se entender. E aí eles apresentaram vários roteiros
que a diretoria do café do nosso Do cliente, Café Pelé aqui? e com o nosso apoio ali, a gente não conseguia aprovar aquele roteiro de jeito algum, porque tinha uma questão cultural, né? Então eu lembro de um roteiro que eles apresentaram, que foi muito marcante, que era exatamente essa questão da falsificação, tal, do Pelé, tal, não sei o quê, que seria o Pelé chegando na Rússia, tá certo? Só que o Pelé, quando chegou na Rússia, ele não chegou na Rússia de avião, tá certo? Ele não chegou na Rússia de avião, ele chegou caminhando. Então, a ideia do roteiro era que aparecesse um campo de neve, como se fosse assim, uma Sibéria, um campo de neve e um pontinho preto que vinha andando em direção à câmera. E esse pontinho preto que saía lá de baixo, vinha andando, era o Pelé. E o Pelé vinha andando com um capote, atravessando com duras penas uma nevasca, né? Atravessando e carregando um saco de café, tá certo? Escrito Café Pelé, e conforme ele ia andando, ele ia deixando um rastro que ia caindo grãos de café na neve até ele chegar em Moscou. E ele, quando chegava em Moscou, ele entregava o café pro povo russo, sabe? Uma coisa assim, louquíssima. Coitado do Pelé. Coitado do Pelé. Não, isso não foi aprovado, graças a Deus. Mas ele tinha essa... Eles têm essa coisa trágica, entendeu? Imagine, o Pelé sangrando, mas ele não sangra sangue, ele sangra o café. E tem que entender o seguinte, na Rússia, né? Não tem preto, né? Quer dizer, não tem negro, não tem afro-russo, tá certo? Só tem afro-brasileiro ou afrodescendente de outro lugar. Mas afro-russo praticamente não tem, né? Então, para eles era muito estranho lidar com isso. Né? Você lembra mais ou menos a época que foi isso aí? 2000. Ano 2000 e pouco. Né? Foi nessa época aí. Nossa, mas pô, aí a cabeça meio desconectada ainda, algumas coisas, né, deles. Mas eu vi recentemente, eu participei de um congresso de design e participei como jurado. E aí apareceram alguns produtos russos e mostraram alguns comerciais daqueles produtos. E eles têm essa pegada trágica, entendeu? Marido que briga com a mulher, daí a mulher chora, daí ganha de presente, ela chorando, ela ganha um presente, sabe, que é o produto, e daí ela fica feliz. Então tem sempre uma historinha meio novelesca, um sentimentalismo no meio. Exatamente, é muito diferente. Pô, deve ser complicado fazer embalagem também na Rússia, com tanto sentimentalismo. Bastante. Nós fizemos uma vez uma linha de sucos tropicais para se vender na Rússia. Foi bastante complicado. Conseguir a aprovação deles. Foi um negócio louquíssimo. Depois da história do Café Pelé, acho que tudo... Não, eles a noção de cor, entendeu? O que é cor? As cores são sempre cores intensas e graves, né? Assim, profundas, vermelhos, dourados, amarelos profundos, uma coisa meio czarista, você está entendendo? Então, quando você... E a gente tem uma certa leveza nas cores, né? O tratamento das cores no Brasil, país tropical, quente, alegre, né? Então, eles tinham um tratamento pesado, denso, sabe, nessas coisas. Então, eram linguagens difíceis, e a gente está vendendo suco tropical. Então, nós falamos, não, suco tropical é tropical. Tropical é tropical, né? Em qualquer lugar do mundo. Exato. E o russo falava, não na Rússia. Na Rússia, não. Na Rússia, o tropical é do jeito que nós queremos. Você tá entendendo? Que doido. Muito assim, mas é assim mesmo. Foi interessante desenhar para eles lá aquele café. Mas também apanhamos na mão dos argentinos, tá certo? Também essa questão do tropical brasileiro, né? Então, o produto era uma linha de frutas em calda, tipo abacaxi, pêssego e tal. Então, o abacaxi era o produto principal. Então, nós desenhamos, e o cliente queria refrescância e tal. Então, a gente desenhou uma coisa assim, uma praia, uma ilustração maravilhosa, alguém assim, com abacaxi, tomando um drink de abacaxi, eu não me lembro exatamente, né? Então, mas era isso, era uma ilustração de praias e pôr do sol, uma coisa assim e tal, não sei o quê, papapá. E o argentino recusou. Se não tivesse o azul argentino, sabe aquele azul da Argentina? O azul celeste. O azul celeste tem que botar o azul Uruguai também, né? Exatamente. Então daí a gente botou
fez uma ilustração com o céu com o azul argentino e a praia brasileira. Aí passou. É aquela coisa que a gente vê até do patriotismo, né, que eles têm, né? Porque você vê a relação ao futebol, né? A questão do Café Pelé e a questão do Maradona. Você fala Pelé e ele responde Maradona. Exato. Não tem não tem jeito. Não tem jeito. Mas é bem interessante. Pô, mas legal, Milha. Ó, então isso aqui é o primeiro, porque você tem umas histórias bem bacanas, hein? Bem bacana. Pois umas histórias mais pesadas. Fica pra próxima. Não, aí vamos falar algumas coisas aí, um pouquinho também de mercados aí. Tá. Mas legal, obrigado primeiro que agradeço, Ricardo. Boa sorte aí pro teu podcast, videocast. Boa sorte para a editora. Para todos nós. Continue crescendo, continue em frente, segurando a bandeira aí. Parabéns e obrigado a todos aí. Eu que agradeço. Um grande abraço, querido. Outro, tudo Até de mais. bom.